No vazio infinito, mais longe do que qualquer um de nós pode imaginar, voa uma pequena sonda, lançada antes mesmo de muitos de nós nascerem. É a Voyager 1, nossa mensageira mais distante. E por longos 5 meses, ela permaneceu em silêncio. Não completamente, ela enviava um sinal, mas era um disparate, uma abracadabra de zeros e uns. Parecia que tínhamos perdido para sempre a comunicação com nossa pioneira. Mas há algumas semanas, aconteceu um milagre. A Voyager voltou a falar. E o que ela nos contou muda nossa compreensão do universo além do sistema solar. Não se esqueça de se inscrever. Esta história é um verdadeiro techno-thriller que se desenrola a uma distância de 24 mil milhões de quilômetros da Terra. Pense só, a luz do Sol chega a esta sonda em 22 horas e meia. Quando se envia um comando, tem-se de esperar pela resposta por quase 2 dias. Nestas condições, os engenheiros da NASA depararam-se com uma avaria num computador que é mais antigo do que a maioria deles. O problema surgiu em novembro de 2023. Um dos 3 computadores de bordo, o chamado Sistema de Dados de Voo, ou FDS, deixou de funcionar corretamente. Este computador é o cérebro da sonda. Ele recolhe dados dos instrumentos científicos e informações sobre o estado do próprio Voyager. Empacota tudo isso num pacote bem organizado e transmite para a Terra. E eis que este cérebro, de repente, esqueceu-se de como comunicar. O problema estava no chip de memória. Apenas um único chip de todo o conjunto falhou. Parece pouca coisa, mas num aparelho que está a voar há 47 anos, isso é uma catástrofe. Você não tem como substituir qualquer coisa. Você não tem como nem mesmo simplesmente reiniciar o sistema, como fazemos com os nossos smartphones. Você tem apenas um sinal de rádio e engenheiros geniais que se lembram de como trabalhar com as tecnologias dos anos 70. É o mesmo que tentar consertar um relógio antigo com uma pinça laser, estando noutro continente e olhando para ele através de um binóculo. Os engenheiros passaram meses a enviar comandos, tentando diagnosticar o problema, sondando a memória do computador, bit a bit, e eles encontraram-no. Aquele mesmo setor danificado. A solução que eles conceberam é um exemplo de pura engenharia artística. Eles não podiam consertar o chip, mas podiam contorná-lo. O código do programa, que estava armazenado na célula danificada, era vital, mas era grande demais para caber por inteiro em qualquer outro espaço livre de memória. Então, a equipa decidiu dividir esse código em partes e espalhá-lo por diferentes cantos, livres da memória FDS. É um trabalho de ourivesaria. Não bastava apenas transferir os fragmentos de código, mas também garantir que todos eles se referissem uns aos outros corretamente, para que o programa funcionasse como um todo. E tudo isto numa linguagem de programação que hoje apenas alguns dominam. No dia 17 de maio, eles enviaram o comando final e prenderam a respiração por quase 2 dias. E assim, no dia 19 de maio, os dados jorraram em torrente. Dados puros, inteligíveis, científicos, provenientes de todos os 4 instrumentos que ainda funcionam. A Voyager 1 estava de novo em ação. Foi uma vitória da perseverança e da inteligência humanas. 5 meses de luta por um sinal tênue vindo do abismo foram coroados de sucesso. Mas o mais interessante não é como a repararam, mas sim o que ela conseguiu gravar durante o seu período de silêncio e o que continua a transmitir agora. Ela transmite-nos uma sinfonia do espaço interestelar. Então, o que foi que ele nos contou? Para entender isso, é preciso perceber onde exatamente ele está. Em 2012, o Voyager 1 deixou oficialmente a heliosfera. A heliosfera é uma bolha gigante, criada pelo vento solar, um fluxo de partículas carregadas do nosso Sol. Essa bolha protege todo o sistema solar da radiação interestelar agressiva. Nós vivemos dentro desse casulo. E o Voyager saiu para fora, para o espaço sideral, para o Oceano Galáctico. Ele é a única sonda em funcionamento na história da humanidade que mede diretamente os parâmetros desse ambiente.
e os seus dados são surpreendentes. Primeiramente, ele ouve o zumbido do espaço. Claro, não no sentido usual para nós, pois no vácuo não há som. Trata-se de ondas de plasma. O espaço interestelar não é um vazio absoluto. É preenchido por plasma rarefeito, um gás ionizado, composto por prótons e eletrões. Quando ondas de choque do nosso Sol ou de outras estrelas atravessam este plasma, ele começa a vibrar, a oscilar. Os instrumentos da Voyager captam estas oscilações. Se convertermos a sua frequência para o espectro audível, obteremos um zumbido baixo e constante. É esta a voz do meio interestelar. E graças aos dados mais recentes, percebemos que este zumbido não é assim tão monótono. Ele varia, tem os seus picos e calmarias. A Voyager descobriu que a densidade deste plasma é muito mais elevada e mais variável do que os nossos modelos previam. O cosmos para lá do nosso lar revelou-se mais turbulento e vivo. Esta descoberta tem uma importância imensa. No fundo, o nosso sistema solar não está apenas a atravessar o vazio, ele navega através de um meio heterogêneo, repleto de nuvens de plasma de densidades variadas. É como se estivéssemos a navegar num barco pelo oceano e, de repente, nos deparássemos ora com áreas de água quente, ora com correntes frias, ora com regiões de salinidade elevada. A Voyager é o nosso termômetro e hidrômetro nesta viagem cósmica. Ela ajuda-nos a mapear o nosso ambiente galáctico imediato. É um conhecimento fundamental sobre o bairro da galáxia em que vivemos. Em segundo lugar, a Voyager é o nosso único escudo exposto aos raios cósmicos galácticos. Não é apenas radiação de fundo, são partículas de alta energia, principalmente prótons e núcleos de átomos, aceleradas a velocidades próximas à da luz por explosões de supernovas e outros eventos catastróficos na galáxia. Dentro da heliosfera, o campo magnético solar desvia cerca de 75% dessas partículas. Estamos bem protegidos, mas a Voyager recebe todo o impacto. Os seus detectores contam constantemente essas partículas, medem a sua energia e direção, e os dados mais recentes confirmam. O seu fluxo é muito mais intenso do que pensávamos. Isso significa que a nossa heliosfera é um defensor ainda mais eficaz do que imaginávamos. Sem ela, a vida na Terra muito provavelmente seria impossível. Essencialmente, o Voyager permite-nos ver como seria o mundo sem a proteção do nosso Sol. Estes dados são inestimáveis para o planeamento de futuras missões interestelares. Quando a humanidade decidir enviar uma nave tripulada para outra estrela, serão os dados do Voyager que servirão de base aos cálculos de proteção contra a radiação para a nave e a tripulação. Este pequeno aparelho, criado há meio século, trabalha para o nosso futuro distante. Um facto curioso: a energia de uma única partícula de raios galácticos pode ser comparável à energia de uma bola lançada por um jogador profissional de beisebol. Só que toda essa energia está concentrada num objeto subatômico. Mas a história do Voyager não é só sobre ciência, é uma história sobre nós. No seu interior está afixada uma placa de ouro. É uma mensagem na garrafa, lançada no oceano cósmico. Nela estão gravados os sons da terra, o barulho da chuva, o canto dos pássaros, o riso de uma criança, a música de Bach e Chuck Berry. Nela há saudações em 55 línguas do mundo e 116 imagens do nosso planeta e da nossa civilização. Esta placa é o nosso retrato, enviado para a eternidade. A chance de que alguém a encontre é ínfima. Mas isso não é o mais importante. O importante é que nós o fizemos. Nós, seres de um pequeno planeta, decidimos contar a nossa história ao universo. E esta história continua a ser contada pela própria sonda. Lançada em 1977, ela deveria ter operado por apenas 5 anos, com a missão de explorar Júpiter e Saturno. Mas a missão revelou-se tão bem-sucedida que foi prolongada. Passou por Urano, por Netuno e seguiu em frente, em direção à fronteira do Sistema Solar.
o seu irmão gêmeo, a Voyager 2, aliás, também deixou a heliosfera, mas numa direção diferente, e agora também nos envia dados inestimáveis. Estas sondas são recordistas absolutas em longevidade e distância. São um triunfo da engenharia e da insaciável curiosidade humana. No entanto, o tempo deles está a esgotar-se. Os Voyagers obtêm energia de geradores termoelétricos radioisotópicos que operam com o decaimento do plutônio 238, e este plutônio está a esgotar-se lenta, mas seguramente. Todos os anos, a potência diminui cerca de 4 watts. Engenheiros na Terra travam uma verdadeira batalha por cada watt há muitos anos, desligando sistemas secundários, o aquecimento dos instrumentos para prolongar a vida das ferramentas científicas mais importantes. De acordo com as previsões atuais, por volta do ano 2025 ou 2026, a energia deixará de ser suficiente para o funcionamento de sequer um único instrumento. E depois do ano 2030, a sonda, muito provavelmente, silenciará para sempre. É por isso que o regresso do Voyager 1 à comunicação é tão importante. São os seus últimos anos, o seu canto do cisne. Cada medição, cada bit de informação que ele nos envia é inestimável. São dados que não voltaremos a obter durante décadas, até lançarmos uma nova missão interestelar. Estamos a ouvir as últimas palavras do viajante mais corajoso na história da humanidade. Ele nos conta sobre um mundo no qual um dia, talvez, entraremos. Um mundo pleno de campos magnéticos invisíveis, fluxos de partículas carregadas e ecos de antigos cataclismos estelares. Um dia ele vai se calar. Seu transmissor se resfriará e ele se tornará um pedaço de metal mudo a singrar a noite galáctica. Mas sua jornada não terminará aí. Ele voará por mais milhões, bilhões de anos. Ele contornará outras estrelas. Talvez sobreviva à própria humanidade e ao planeta Terra. E a bordo dele haverá um disco de ouro com vozes, música e imagens de uma civilização há muito desaparecida. Então, da próxima vez que olharem para o céu noturno, lembrem-se dele. Lá, numa distância inimaginável, na direção da constelação de Ophiuchus, voa um pequeno aparelho. Ele é a continuação dos nossos olhos e ouvidos. Ele é a concretização do nosso desejo de olhar para além do horizonte. E agora, depois de 5 meses de silêncio inquietante, ele volta a falar conosco. E devemos escutar com muita atenção, pois é a voz do grande vazio que nos revela o nosso lugar no universo.